Mas queria-vos dizer que em 5 anos em Portugal é a primeira vez que nós tiramos oficialmente férias. Tiramos uma semana de férias depois de 5 anos e viemos para o Algarve, não é? Como todos gostam de fazer, o Algarve é a zona de férias. Nós viemos para cá para conhecer essa região e perceber como é. E fomos surpreendidos. A verdade é que a cada dia fomos surpreendidos nesse lugar. E eu não estou apenas a dizer das belíssimas paisagens naturais e nem da água, que eu achava que era mais quente, mas ainda é fria, e nem mesmo sobre a belíssima recepção que o Marcelo e a Heloísa fizeram a nós. Eu fui surpreendido desde o primeiro momento. A verdade é que quando nós estávamos mesmo a chegar, chegamos ao Algarve pelo concelho de Albufeira e passamos por uma região, uma vila, que se chamava Purgatório. Não sei se os irmãos já viram, há uma vila aqui que se chama Purgatório. E eu achei curioso. Para já tive, obviamente, que parar e tirar uma fotografia, não é? Eu não ia perder a chance de tirar uma fotografia no Purgatório. Então, lá tirei uma fotografia, postei no meu Instagram e obviamente, depois fui pesquisar sobre o Purgatório. Apeteceu-me lembrar um bocadinho sobre o conceito de purgatório, que a Igreja Católica tanto fala e muitas pessoas acreditam, não é? Eu disse, eu quero lá perceber o que é esse tal purgatório, que a gente aqui e acolá vai esquecendo o que eles dizem. E a verdade é que o purgatório, para aquilo que eles acreditam, é uma zona onde as almas vão para purgar os seus pecados. Ou seja, elas vão ali para sofrer, ainda não estão aptas a ir para o céu, também pelo jeito não vão para o inferno, afinal de contas, o purgatório é para passar por ali e toda a gente ao final deve ir para o céu, é pelo menos é o que parece. E ficam ali a sofrer um bocadinho e tal. E há formas de tirar almas do purgatório. Eu não sei se os irmãos já deram conta disso naquilo que é a crença católica. 2 formas básicas. Uma delas é rezando aos santos e pedindo pelas almas que estão ali a sofrer. E a outra é depositando moedinhas no gasofilaço dos santos. Não sei se sabem, até a Reforma Protestante surgiu depois de uma frase muito famosa que era: cada moeda que no gasofilaço cai é uma alma que do purgatório sai. Foi uma das frases muito difundidas naquela altura que os reformadores fizeram questão de ir contra a ideia. Mas a verdade é que, ao pesquisar e a ler sobre isso, quando o pastor Marcos disse-me que os irmãos estavam a falar sobre missões e um bocado a ser desafiados nessa área, eu dei conta que se calhar nós, cristãos, crentes a sério, temos uma ideia de purgatório em vida. Eu estou mesmo a falar a sério. Parece que nós, cristãos, temos uma ideia de purgatório em vida. E chamamos de missões. São almas que estão por ali perdidas, não estão aptas a ir para o céu, mas também ainda não foram para o inferno. E a gente acha que se a gente orar, não aos santos, mas por aqueles missionários que foram, elas vão ser salvas. E se a gente botar moedinhas, não no gasofilaço de um santo, mas aqui, à frente, numa igreja, nós também, de alguma forma, vamos tirar almas do purgatório. E esquecemos do que nos diferencia da crença católica de purgatório, que é o terceiro ponto que nós falamos. Fazemos missões orando, ofertando e indo. E é essa terceira forma que muda por completo a ideia dos católicos do purgatório e a nossa ideia de missões. A verdade é que nós somos desafiados não apenas a orar, não apenas a contribuir, mas também a ir, a pregar a palavra. E hoje eu desafiava os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. E nós vamos ler um versículo apenas. Romanos, capítulo 10, e vamos ler o versículo 17. E vou dizer aos irmãos, não fechem as Bíblias, que a gente deve depois falar de mais alguns versos. Mas Romanos 10, 17. Diz assim a tradução que tenho aqui em mãos. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eis aqui um pequenino trecho, Senhor, da sua palavra lida. Eu te peço que nessa manhã uses a minha vida para falar a essa igreja. Pai, que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nesse lugar. Em nome de Jesus.
Amém. Ok. Antes de falarmos um bocadinho desse texto, desafio os irmãos a não fecharem as vossas Bíblias, deixa-vos falar sobre estatísticas. Dizem as estatísticas que a cada 40 segundos, 100 pessoas morrem ao redor do mundo. Uma delas é de suicídio. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida e outras 99 morrem de causas naturais e não naturais. O que quer dizer que a cada 4 segundos, 10 pessoas morrem. É um número impressionante. Eu não sei se os irmãos dão conta, mas se nós fizéssemos 1 minuto de silêncio por alguém que morreu, quer dizer que durante esse 1 minuto, 150 novas pessoas já teriam morrido. É um número assustador. Somos muitos no mundo, então é natural que muitas pessoas morram, mas de cada 100 pessoas que morrem em 40 segundos, 32 delas sabiam pouco ou nada sobre Jesus. Eram ateus, agnósticos, pessoas completamente descrentes e desinteressadas por qualquer tipo de religião. 20 pessoas dessas 40 vêm de países muçulmanos. Eles acreditam que Deus, ou Alá, as irá julgar naquele grande dia. E Jesus, para eles, era um profeta. Era alguém interessante, mas jamais o próprio Deus encarnado. 15 dessas 100 vêm de países hindus, geralmente até do lado lá da Índia, e elas acreditam em diversos deuses, inclusive acreditam que se elas portarem-se mesmo bem, elas vão um dia reencarnar, vir de uma forma diferente, quem sabe até numa vaca, e podem ser um deus também. Depois, 5 pessoas dentre essas 100 são budistas. Também acreditam em diversos deuses e que vão evoluir para um estado melhor. E 28 pessoas, finalmente, dizem-se cristãs. Por que eu digo dizem-se? Porque, na verdade, dessas 28, 16 são católicas. Dizem-se cristãs, acreditam em Cristo, mas acreditam em Cristo mais algumas coisas. Não é? Muitas delas acreditam mais em santos, em Maria, do que propriamente em Jesus. E isso, para nós, sabemos bem o que a palavra nos afirma. Então, se na verdade apenas 12 pessoas em cada 100 são de facto protestantes evangélicas. O que já era um número complicado, não é? 12 em 100. Mas nós sabemos que nem 12 pessoas que estão nas nossas igrejas, na totalidade, não são propriamente cristãs a sério. Elas estão ali porque querem as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E segundo pesquisas, apenas 7 pessoas em cada 100 são realmente seguidoras de Jesus. O que quer dizer que 93 pessoas, quando morrem, não vão para o purgatório, porque ele não existe. Provavelmente vão diretamente ao inferno, porque não têm fé em Jesus. Nós acabamos de ler o texto que dizia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É preciso ter uma fé genuína em Jesus para sermos salvos. E esse texto que nós lemos, ele começa um bocadinho antes, lá no verso 13. E eu pedi para os irmãos olharem nas vossas Bíblias, e diz assim a minha tradução: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus é o Senhor, sempre foi e sempre será. O único Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a verdade é que Paulo começa a dizer exatamente isso. Todos que tiverem fé em Jesus, todos que clamarem, que invocarem, que chamarem por Ele, serão salvos. E quando nós pensamos em missões, nós temos a tendência de pensar em grandes estruturas. Pensamos, se calhar, naquelas evangelizações de Billy Graham, com tantas pessoas ao redor do mundo. Pensamos em estruturas mega e parece algo muito distante para nós. Se calhar só conseguimos orar ou mandar ofertas. Mas aí é que está, meus queridos. A fé vem do ouvir e o ouvir a palavra. E todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus continua a ser a única esperança para Lagos, para Portugal, para o mundo. Só Jesus é que salva. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus é o Senhor que salva. A salvação vem pela fé
e a fé vem do ouvir. Parece simples. E qual é o problema? Sabem? O problema está exposto nos versos 14 e 15, através de 4 perguntas retóricas. Reparem nas vossas traduções. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? As perguntas são baseadas em 4 palavras-chave: invocar, crer, ouvir e pregar. Invocar quer dizer suplicar, quer dizer clamar, rogar. Crer quer dizer acreditar, confiar e aceitar. Ouvir é entender, obedecer e pôr em prática. E pregar, falar e viver. Portanto, vamos tentar entender essa linha de pensamento do apóstolo Paulo. Ele começa por dizer que nós devemos invocar. E para invocar devemos crer. Porque a palavra que ele usa para invocar não é aquele valha-me Deus. Isso não é invocar, irmãos. Isso pode ser chamar. Não é invocar. A palavra original que ele usa no grego é a palavra epikaleomai. Uau, eu falo grego, eu não falo nada. Epikaleomai. Epikaleomai é uma palavra que, sim, significa invocar, significa clamar, chamar, mas ela é mais profunda. Ela seria mais próxima na nossa tradução para um apelar, sabe? Quando a pessoa teve tudo negado e vai apelar à última instância, à última esperança, eu tenho que fazer um apelo. Epikaleomai. É um apelo, é invocar. Mas é curioso que essa palavra, epikaleomai, ela tinha uma outra tradução, originalmente no grego. Ela também significava, para os portugueses, o seu apelido. Para os brasileiros, o seu sobrenome. Epikaleomai é o nome da família. Epikaleomai é de onde tu vens, a quem tu pertences. Sabem, a gente só apela, a gente só chama a quem a gente pertence. Como uma criança a gritar pela mãe, porque sabe que a única esperança dela é se a mãe vier acudir. Epikaleomai. E Paulo está a dizer, olha, querem ser salvos? Vocês precisam chamar por Jesus, clamar por Ele, porque vocês são chamados cristãos. Epikaleomai. Vocês pertencem a Jesus. Por isso clamam e invocam de verdade, não em desabafo, não apenas um valha-me Deus, mas invocar a sério. E isso nos leva à pergunta: como é que eles vão crer? Como é que eles vão epikaleomai? Se eles nunca ouviram falar. Existem cerca de 18 mil grupos étnicos espalhados pelo globo. E pelo menos metade deles nunca ouviu falar de Jesus. Metade dos grupos étnicos espalhados pelo mundo nunca ouviu falar de Jesus. Sabem, há quem diga que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar são mais conhecidos ao redor do mundo do que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Percebem? Nós abrimos as fronteiras do mundo para que homens entrem e não convidamos ao Deus triuno para viver em nossas vidas. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós idolatramos homens e esquecemos de Deus. Mas isso nos leva à pergunta seguinte: como eles ouvirão se não há quem pregue? É por isso que eu desafiei essa palavra. Pregue a palavra. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Sabem por quem? As pessoas pensam que é através do pastor, já que hoje é dia do pastor, não é? O pastor tem o privilégio de pregar e a obrigação. Eu vou convidar um amigo para ir à igreja ouvir o pastor pregar. Fica tranquilo, pastor, vais falar de Jesus. Ah, é? Será que é o pastor que tem a obrigação de pregar? Meus queridos, permitam-me mais uma vez ir ao grego. A palavra que nós temos traduzidas na nossa tradução por não há quem pregue é a palavra querusso. Querusso é sim pregar, mas é mais do que isso. Querusso é proclamar, é anunciar, é falar de forma pública e aberta. Querusso também é falar de Cristo, mas é testemunhar, é ensinar,
é evangelizar. Mas querusso é mais do que falar. Querusso é viver. Querusso é dar o testemunho sem usar palavras. Conseguem perceber? Falar sem falar. Falar sem falar. Querusso. Nós ouvimos vez após vez que devemos falar de Jesus. Devemos. Mas mais do que isso, devemos viver Jesus. Citando a frase do meu pastor de infância, pregue a todo o tempo. Se necessário, abra sua boca. Pregue a todo o tempo. Se necessário, abra sua boca. Nós somos desafiados a pregar Jesus. Somos desafiados a viver de uma forma única quando as pessoas olhem para nós, percebam que há algo diferente em nós. Porque nós, querusso, nós demonstramos a diferença. O nosso falar é diferente, o nosso viver é diferente, o nosso agir é diferente. E as pessoas vão virar e vão dizer, mas olha, toda a gente faz, por que tu não fazes isso? E aí, tu vais querusso de uma forma com palavras. E a última pergunta que Paulo faz parece uma provocação. E como o pregarão se não forem enviados? Não fomos enviados. Lembram-se de Mateus 28, 19 e 20? Alguém sabe de cor ou quer ler? Ides por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fomos enviados ou não fomos enviados? Ide! Vão! A ordem já foi dada, nós fomos enviados a querusso pelo próprio Senhor Jesus. Sabem qual é o problema? Na semana passada, eu e a Elô tivemos no Jardim Zoológico, não foi, Elô? Não fomos propriamente passear. A nossa igreja tem uma fundação, e essa fundação tem crianças, é uma creche, um infantário, e fomos levar as crianças para passear. E a gente teve que olhar os animais, soltos e os que estavam presos. Mas a verdade é que estávamos lá a brincar com as crianças e a passear com elas, e tinha uma que estava sempre a testar os limites. Sabem aquela criança que ouves o nome dela desde o primeiro minuto até o último? O tempo todo está, Maria, Maria, Maria. Pois, era essa. E a verdade é que, a determinado momento, a tal Maria destaca-se do grupo e vai andando, não é? Eu não sei se ela queria se oferecer aos leões, alguma coisa assim, mas pronto. Ela foi. E de repente estão as professoras, Maria, volta cá. E ela olhava, dava um olhar daqueles mesmo bem peraltas. Não. E eu a pensar, senhor, se é na época da minha mãe, o chinelo já voava. Mas pronto, então as professoras a chamar e ela a rir-se, a olhar. E sabem, mesmo a desdenhar da ordem que foi dada. A um determinado momento aquilo subiu à minha cabeça. Eu olho para ela, mudo a voz e digo, Maria, volta aqui ou vamos chatear sério contigo, anda. Ela baixou a cabeça e veio. Sabem porquê? Ela percebeu a autoridade da minha voz. A ordem que eu dei foi com autoridade. As professoras estavam a falar com amor. Sabem qual é o problema? Olhamos para Jesus como Deus de amor e esquecemos que Ele é Deus de autoridade. Olhamos para Jesus como Deus de amor e esquecemos que a ordem que Ele foi dada é para ser cumprida. E eu e tu desprezamos essa ordem, assim como aquela criança a desdenhar da cara das professoras. Porque Ele é um Deus de amor. Ao final do purgatório todos somos salvos. Não. Jesus é um Deus de autoridade. E Ele deu-nos uma ordem. Querusso, vão, façam discípulos, falem. Nós somos desafiados. Por isso Paulo, nesse último versículo, ele está mesmo a fazer uma provocação. Ele está mesmo a dizer, como pregar se não foram enviados? Nós já fomos enviados pelo próprio Jesus, por aquele que é o Senhor de toda a autoridade. Devemos prestar exatamente
obediência. Sabem porquê? 93 em cada 100 pessoas estão a morrer sem Jesus, porque eu e tu não obedecemos à ordem dele. A verdade é que Paulo, no capítulo anterior, estava exatamente a se sentir desestimulado. Ele estava a dizer sobre os seus irmãos, sobre os seus conterrâneos que não tinham fé. Ele estava a lamentar-se no capítulo anterior, se depois quiserem ler em casa. E eu e tu devíamos estar a fazer exatamente o mesmo. Querem ver? Quantos aqui têm um conhecido que não seja crente? Um conhecido. Ok? Vamos estreitar um bocadinho mais. Um colega de trabalho, talvez? Alguém que você convive pelo menos todas as semanas? Ok. Vamos apertar mais? Um vizinho. Quer apertar mais um bocadinho? Um familiar. Querusso. Pregue a palavra a eles. Fale de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós somos desafiados a anunciar a palavra. A verdade que nós não queremos ouvir é que quando nós não testemunhamos, quando nós não falamos a palavra, quando nós não pregamos, nós estamos em pecado, porque estamos a desobedecer uma ordem de Jesus. Será que naquele grande dia, o teu familiar, o teu vizinho, o teu amigo, vai dizer a Jesus: pois eu não me converti porque afinal a pessoa que botaste ao pé de mim não te obedecia, por isso eu nem fiquei sabendo. Sabem quanto pesado é isso? Pregue a palavra, anunciem a salvação. Deus não nos chamou para salvar o mundo, isso é Jesus. Nós devemos apenas anunciar a salvação. No versículo 15, na segunda parte, vem algo que eu acho lindo. E eu vou ler uma tradução que eu nem costumo usar. Chama-se BPT, Bíblia para Todos. Como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. Sabem, nada é tão giro, nada é tão bonito quanto um crente a anunciar a palavra. Nada, nem as belas paisagens do Algarve, nem aquele mar azul com diferentes tonalidades, nem aquelas grutas fantásticas. Nada é tão bonito quando um crente da Igreja de Lagos que vai sair daqui a falar da mensagem para os seus amigos, vizinhos e familiares. Nada é tão bonito quanto um crente que obedece a Jesus. E é por isso que a gente chega ao verso 16 e Paulo faz um desabafo daqueles e diz: nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem. Já que estamos no dia do pastor, permite-me contar só uma história rápida. 2 pastores conversando, pastor Marcos. Um de uma mega igreja, cerca de 1000, não é? 1000 membros e tal, com vários ministérios, pastor. E o outro com uma igreja tradicional, 30 membros e tal. E o pastor de 1000 membros a dizer: olha, começamos agora um novo ministério. Temos agora um grupo de surdos que frequenta a nossa igreja. A gente teve que aperfeiçoar pessoas, contratar professores para estarem ali a traduzir em simultâneo o culto para eles. E o pastor de 30 vira para eles e diz assim: depois dá-me o contacto dessa pessoa. Eu acho que eu preciso começar um ministério de surdo na minha igreja também. E ele diz: uau, uma igreja de 30 membros e já precisas de um tradutor de surdos? Que legal! Olha, quantos surdos tem na tua comunidade? E ele disse: eu acho que todos os 30, porque eu prego a mesma coisa toda semana e ninguém ouve. Deve ser tudo surdo. É isso. Nem todos obedecem. É verdade. Nem todos obedecem. No final do verso 16, nós vamos ver um pastor mesmo desestimulado. Isaías vai dizer, e sim, Isaías, ele está a fazer uma citação: quem creu na nossa pregação? Quem foi? Os resultados são poucos. E se calhar tu que estás aí sentado pensas: eu falo de Jesus, eu quero isso, eu faço todos os dias, eu vivo uma vida diferente, mas as pessoas simplesmente não me dão ouvidos. Parece que nada muda, eu não vejo os resultados. E nós, pastores, somos mesmo desafiados, muitas vezes, tentados a parar porque não vemos muitos resultados.
Mas sabem, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, estava a pregar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e vai vir alguém lá pelo versículo 22 do capítulo 13 e vai dizer assim: Senhor, são poucos os que se salvam. Reparem, é Jesus a pregar. E são poucos resultados visíveis. É Jesus a pregar. E são poucos resultados visíveis. Sabem o que eu aprendo com isso? Nós não precisamos ver os resultados. Mais uma vez, nós não fomos chamados para salvar o mundo. Fomos chamados para anunciar a salvação. E essa é a nossa parte. Os resultados pertencem ao Senhor. Ele dará crescimento. Nós apenas precisamos pregar e viver. Pregar e viver. Anunciar a salvação. É por isso que é tão lindo. Portanto, pastor Marcos, se eu te posso dar um conselho, fica o conselho de Paulo a Timóteo. Lá no capítulo 4, versículo 2 de 2 Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra, ame as pessoas. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra e ame as pessoas. É isso que nós fomos desafiados a fazer. E sim, eu estou a falar para o pastor Marcos porque ele é o pastor e é dia do pastor, mas isso é para todos nós. Pregue a palavra e ame as pessoas. Nós desprezamos o poder da palavra. E contra mim falo, nós desprezamos o poder da palavra. Lembram do texto de Ezequiel 37, quando ele está diante do vale de ossos secos? O que Deus diz para ele não é, faça lá um grande plano evangelístico. Não é, chame lá muitas pessoas para fazer alguma coisa diferente. O que ele diz é, profetiza. Fala a palavra. E quando aquele homem começa a falar a palavra de Deus, aqueles ossos secos começam a chacoalhar e viram um exército. A vida volta aos ossos secos. Marcos capítulo 7, vamos ver umas pessoas levarem um surdo até Jesus. Jesus vai tirar aquele surdo do meio da multidão, vai pôr as mãos em seus ouvidos e vai falar para ele, Efatá, que se abram. E os ouvidos daquele homem se abrem. Percebem? Jesus a falar com o surdo. Jesus a falar com o surdo. A palavra traz vida aos ouvidos daquele homem. Lembram-se do início de tudo? Gênesis capítulo 1. Como é que Deus fez as coisas? Haja e disse. A palavra traz vida. A palavra. Pregue a palavra, porque a palavra faz todas as coisas. Meus irmãos, a palavra de Deus dita ao nada produz vida. Conseguem perceber a profundidade disso? Nós desprezamos o poder da palavra. E sabem quem é a palavra? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra era Deus e estava com Deus. A palavra é o próprio Jesus. Nós somos desafiados a falar de Jesus. Quando eu digo pregue a palavra, é pregue Jesus. Fale Jesus. Viva Jesus. Jesus deve ser aquele que norteia os nossos pensamentos e atitudes. Jesus deve ser aquele que enche os nossos corações como apaixonados que não conseguem conversar durante meia hora sem falar do seu amor. Já falaram com alguém apaixonado? A pessoa está a olhar para uma parede branca e diz, uau, é tão branca quanto os dentes dela. A gente não consegue, a gente está sempre a pensar na pessoa, está sempre a falar da pessoa, e é isso que a gente tem que fazer com Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, essa palavra vai dar vida. Vivamos a palavra, preguemos a palavra, e que o Deus da palavra use a palavra para mudar estatísticas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra pregada. Eu te peço, Senhor, que complete nos corações aquilo que a minha incapacidade humana falhou. Fale aos nossos corações, ó Deus, para que possamos pregar a Tua palavra, para que possamos viver a Tua palavra, para que as pessoas ao nosso redor possam ser vivas e vivificadas através da Sua palavra. Usa, Senhor, a cada um de nós. Eu te agradeço pelo dia de hoje, ó Deus, o dia do pastor.
Te agradeço pelo privilégio que nós temos de ser, ó Deus, aqueles que Tu chamaste para essa obra tão grandiosa. E te pedimos, Senhor, que as nossas ovelhas possam nos dar o maior de todos os presentes, viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.